Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, volta para a tela aqui. Explica para a gente por que desta postura da Espanha e desta reação de Donald Trump. Imagino que os americanos que gostam de vinho espanhol e de um bom Ramon não vão ficar nada satisfeitos com isso. E, bem ou mal, são dois países, quer dizer, a Espanha, dentro aí do contexto da União Europeia, é um país aliado no Ocidente dos Estados Unidos. Exatamente, Yuri. Essa é uma recusa que vem seguida de uma série de críticas, né? O governo espanhol tem sido bastante enfático em condenar a ação que eles entendem como unilateral do governo Trump e, portanto, limitaram, né, o acesso a, eventualmente, bases militares no território. São duas bases militares particularmente, né, que poderiam, de alguma maneira, funcionar como rota de ataque contra o Irã. Então, o governo do Pedro Sánchez, de alguma maneira, está se colocando, né, em oposição a essa operação militar e não querendo prover os meios necessários para incentivar ou contribuir para a sua execução. Do ponto de vista prático, Yuri, a gente tem no comércio bilateral um fluxo que não deixa de ser importante, ele tem lá a sua relevância, mas ele não é exatamente crítico para nenhum dos dois lados, né? Existe uma dependência maior da Espanha em relação ao mercado americano do que no sentido contrário. E do ponto de vista de investimento também, para além do comércio, há uma interdependência, mas que também não chega a ser vital. Talvez o que valesse a gente considerar nesse caso são alguns setores particularmente sensíveis, esse sim com potencial de danos, né, caso essa decisão fosse de fato implementada. Então, se o governo americano decidisse sancionar, punir, de alguma maneira reagir a isso, como sugeriu o presidente Trump, não há dúvida de que, por exemplo, o setor de energia, de renováveis, poderia ter ali, sentir de maneira significativa, né? São os mais importantes grupos nos Estados Unidos, os espanhóis nessa área em particular. Existe uma importância também que se dá à própria cooperação de defesa, agroalimentar, de infraestrutura. Então, digamos que no agregado para a economia geral dos dois países, não necessariamente isso representaria uma crise existencial, mas para alguns setores em específico a lanterna acendeu, né? A luz piscante amarela ficou ali evidente, porque são segmentos onde a relação estratégica é muito importante. Eu diria, Yuri, que dessa história toda, talvez o mais relevante de se destacar seja o fato de que a maior parte das relações que hoje existem entre Estados Unidos e Espanha, elas acontecem sob o guarda-chuva da União Europeia. Esse é o ângulo, o prisma mais relevante. Porque se os Estados Unidos decidissem, de alguma maneira, romper relações ou descontinuar projetos em parceria ou abandonar a cooperação, qualquer coisa desse tipo, eles dificilmente conseguiriam fazer isso pela via bilateral, porque os acordos são posturados via bloco. Então, eles teriam necessariamente que abrir uma crise mais ampla com a própria União Europeia. E isso me parece improvável. Quer dizer, a ruptura comercial eventual com a Espanha, para além do que eu estava dizendo dos setores, também teria um impacto político mais amplo e um efeito macroeconômico sistêmico na medida em que ia se tornar um problema não só de um país da União Europeia, mas do bloco inteiro. E isso é evidente que geraria para os Estados Unidos uma necessidade de rever o cálculo do custo-benefício. Então, me parece mais uma bravata que talvez se manifeste em ações mais circunscritas do que efetivamente no cumprimento disso, como o presidente falou, Yuri. No cumprimento literal do que disse, né? E não disse em qualquer momento, disse ao lado justamente do chanceler da maior economia europeia, que é o chanceler alemão Friedrich Merz.